O IBOPE divulgou mais uma pesquisa sobre a sucessão presidencial. De acordo com o Instituto, se as eleições fossem hoje, Dilma Rousseff teria 38% das intenções de voto, seguida por Aécio Neves, candidato do PSDB, com 23%, Eduardo Campos, candidato do PSB, com 9%, e o pastor Everaldo, candidato do PSC, com 3%. Os demais candidatos teriam 3% todos juntos. Isso significa que a eleição ainda não estaria definida se teríamos uma definição no primeiro turno ou se teríamos um segundo turno, onde no exato momento seria disputado entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. Mais uma vez fica comprovada a polarização entre os partidos PT e PSDB. Essa polarização a gente já viu nas últimas eleições. Nós tivemos em 89, quando o Fernando Collor venceu. Depois nós tivemos a eleição de 94, quando PT e PSDB polarizaram e Fernando Henrique ganhou a eleição no primeiro turno. Em 98, Fernando Henrique também foi reeleito, venceu a eleição e foi reeleito no primeiro turno também. E em 2002, pela primeira vez, o PT conseguiu vencer com Lula, que desbancou José Serra, então candidato apoiado pelo presidente da época, Fernando Henrique Cardoso. Lula foi reeleito em 2006 como seu adversário, o ex-governador de São Paulo e hoje governador novamente, Geraldo Alckmin. Acabou tendo 2 turnos a eleição e Lula acabou vencendo. No ano de 2010, na última eleição, nós tivemos mais uma polarização, uma disputa muito clara entre Dilma Rousseff e José Serra, onde tivemos um segundo turno e que acabou sendo vencido por Dilma Rousseff. Naquela eleição, nós tivemos o fenômeno Marina Silva, que surpreendeu a todos e chegou a quase 20 milhões de votos. Para esta eleição, nós temos aí uma terceira candidatura que vem com bons índices de intenção de voto, como uma terceira via. Para uma terceira via, Eduardo Campos ele vem se posicionando muito bem. 9 pontos percentuais, para quem não tem um nome nacional, como é o caso do ex-governador de Pernambuco, é um número aceitável. Só que do ponto de vista político, ele tem dificuldades de crescer a ponto de ir para um segundo turno e de vencer a eleição. Não significa que essa hipótese está completamente descartada, porque em política e em eleição tudo pode acontecer. Mas o que caminha, pelo menos o que a gente vem acompanhando pelas pesquisas de intenções de voto que apareceram até agora e pelo tempo de televisão que Dilma Rousseff e Aécio Neves possuem, é muito provável que a gente tenha um segundo turno entre os candidatos do PT e do PSDB. Porque é provável que tanto o Eduardo Campos quanto o Aécio Neves consigam crescer no decorrer da eleição, porque ambos são relativamente desconhecidos do eleitorado brasileiro. Ambos possuem uma rejeição muito baixa, tanto Aécio quanto Eduardo estão muito bem nesse quesito de rejeição, e Dilma vem com uma rejeição muito alta. Ela tem hoje 36% das pessoas entrevistadas que não votariam em Dilma de jeito nenhum. Isso é quase a quantidade de pessoas que dizem que votariam nela. Isso é um dado muito preocupante, porque o PT agora só tem a perspectiva do guia eleitoral, porque ele tem uma vantagem por ter mais tempo de televisão, mas Dilma já tem quase 100% de conhecimento. Então é muito difícil que Dilma consiga crescer a ponto de vencer a eleição no primeiro turno. E no eventual segundo turno, pelas circunstâncias eleitorais e políticas que vive o país, é possível que o postulante à segunda etapa, aquele que vá para a segunda etapa, que provavelmente seria o senador Aécio Neves, é possível que ele consiga abocanhar aí o eleitorado que está insatisfeito com o PT. Afinal, são 12 anos de governo, 12 anos de acertos, erros e muito desgaste. É o que a gente vem observando aí em relação a Dilma. Então, Aécio se tornaria um candidato muito competitivo, podendo até vencer a eleição numa segunda etapa. Sobre a sucessão em Pernambuco, a gente vai ter aí uma nova rodada de pesquisas
na próxima semana, na quinta-feira, deve ser divulgada aí a primeira pesquisa Datafolha sobre a sucessão estadual. A expectativa em relação a essa sondagem é que o senador Armando Monteiro continue com elevadas intenções de voto em relação a Paulo Câmara, continue com vantagem muito considerável e que a gente só vai observar mudanças efetivas na eleição, no rumo da eleição estadual, quando o guia eleitoral efetivamente começar. Nós vamos ter aí essa pesquisa Datafolha, vai dar uma situação da conjuntura política estadual, a conjuntura da eleição nesse momento, até o começo do guia. Então a gente vai saber como Armando Monteiro vai se comportar até o fim dessa fase que não tem a televisão, e o mesmo serve para Paulo Câmara. Depois é onde a gente vai observar o impacto da televisão, que começa no dia 19 de agosto, e aí vai até durante 45 dias até o final do primeiro turno, onde a gente vai ter aí a definição sobre a eleição estadual e também a questão nacional. Confira tudo o que acontece na política em Pernambuco e no Brasil acessando www.edmarlira.com e fique por dentro. Muito obrigado a todos vocês. Acompanhe a gente também nas redes sociais, como Twitter, Instagram e Facebook. Obrigado.